Boa noite aos amigos da Casa Fé, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Mais uma vez nós estamos aqui sob uma amparo e a proteção dos nossos amigos espirituais para falar alguma coisa sobre o Evangelho. E hoje, no capítulo 7, no item 13, vai nos dizer sobre um assunto que acredito nesses momentos que estamos vivendo sejam algo de muita profunda reflexão da nossa parte, porque trata da missão do homem inteligente na Terra. E o que é uma missão? Bom, missão, segundo o dicionário, é uma tarefa que deve ser feita por alguém, a mando de outra pessoa. Alguém lhe dá uma tarefa, um encargo, e você tem que se desincumbir dela. Você tem que prestar contas depois dessa tarefa. E no Evangelho, dizendo sobre a missão do homem inteligente na Terra, nós temos então uma das grandes responsabilidades, o uso da nossa inteligência. No item 13, que é o que nós estamos estudando, Ferdinando, um espírito que ditou a mensagem, ele nos faz uma advertência muito interessante. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Olha aí, mais uma vez, os Espíritos vêm, então, nos dar essa certeza de que todos os nossos recursos, os nossos atributos, as nossas conquistas, são missões que nós temos para desenvolver não só a nós próprios, mas também ao meio que nos circunda, não é? Lá em Leon Denis, nós vamos achar um texto interessante, quando ele fala que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, e só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Olha só que coisa interessante, é no livro O Problema do Ser, Destino e da Dor, no capítulo 9 da primeira parte. A inteligência dormita na planta, não é nenhuma inteligência, não é alguma coisa que está se desenvolvendo para se transformar num princípio rudimentar de inteligência, para acordar não, mas para sonhar no animal com aquilo que pode ser uma autonomia racional da criatura, até acordar no homem, o homem onde o pensamento contínuo se fez para acolher o princípio inteligente, que ainda muito primitivo vai se desenvolvendo ao longo das eras, não é? Ou seja, vai acordando, vai se conhecendo e ao meio onde está vivendo, vai se desenvolvendo, possuindo-se, porque vai tomando conta da sua própria existência, das suas próprias condições, vai sabendo mais quem é ele mesmo e torna-se consciente até atingir uma racionalidade de princípio, um rudimento de princípio inteligente, se transformar realmente numa inteligência que escolhe, que vê, que faz as coisas. Mas o que é inteligência? Inteligência pode ser conceituada como a capacidade mental de raciocinar, planejar, resolver problemas, abstrair e compreender ideias e linguagens, sobretudo aprender. É um desenvolvimento mental, é algo que a gente vai fazendo ao longo desse desenvolvimento e dessa evolução que desde o homem primitivo que se humanizou, não é? Ela foi acontecendo. E existe algo além da inteligência que se confunde muito com ela, que é a parte do intelecto. O intelecto só se manifesta porque nós temos inteligência. O que é o intelecto? O intelecto é a possibilidade de conhecer, compreender e aprender, sempre viabilizada pela inteligência. Eu vou dar um exemplo a vocês de uma vivência pessoal com meu filho mais novo, quando ele estava sendo alfabetizado, ainda muito novo mesmo, aos 6 anos, não é? E nós estacionamos o carro na frente de uma loja. E minha filha mais velha saiu para buscar uma encomenda lá dentro e eu fiquei com ele na frente dessa loja. Uma loja que tinha um nome bem simples, né? Letras simples, 2 sílabas apenas. E eu percebi que ele ficou muito calado. E de repente, ele falou em alto e bom som o nome da loja. E, surpreendentemente, após dizer o nome da loja, ele falou: "Mamãe, eu estou enxergando o mundo". Olha só que interessante a gente ver na simplicidade da criança
o momento assim de desabrochar, de reconhecer. Ele tinha então uma inteligência que estava se desenvolvendo através dos recursos de aula, de alfabetização, e usou aquela inteligência para juntar as letrinhas que ele aprendia, compreender o significado daquela união nos sons que ele emitiria e, através da sua inteligência, viabilizar uma palavra que ele não sabia o que era. Ele passava ali na frente, era perto da nossa casa, passava ali na frente todos os dias quando ia para a escola, não sabia nem do que se tratava. E a partir daquele momento, naquele ímpeto, né, de dizer mamãe, eu descobri o mundo, significava, como nos dizia Alain Denis, estava se possuindo, conhecendo-se, estava se colocando no meio em que ele vivia. E esse é um processo muito interessante e motivo, é objeto de estudo de muitos psiquiatras, psicólogos, pessoas interessadas no desenvolvimento da mente humana. E eu gostaria de destacar três cientistas nesse sentido, que estudaram muito e que nos trouxeram os primeiros conceitos assim da inteligência, que são o Dr. Howard Gardner, que é americano, psicólogo, e ele é o pai dos conceitos das múltiplas inteligências. A princípio, ele disse que nós tínhamos 7 tipos de inteligência: a lógico-matemática, a linguística, espacial, musical, cinemática, intrapessoal e interpessoal. Mas, adiante, ele ainda acrescentou uma inteligência naturalista e uma inteligência existencial, ou seja, a nossa inteligência é um complexo de várias inteligências. Nós não vamos entrar no mérito dessa questão, porque não é o móvel aqui da nossa discussão dessa noite, não é estudar conceitos psicológicos nem psiquiátricos, não é? Após, ou contemporâneo a ele, houve um novo conceito que surgiu, desenvolvido pelo Dr. Daniel Goleman, psicólogo e também jornalista, junto com outros estudiosos. Então ele nos trouxe o conceito de inteligência emocional, que é aquela inteligência que administra as suas emoções para chegar a um objetivo. Então é um processo de autoconhecimento, porque precisa saber dos seus medos, das suas necessidades, das suas angústias, das suas dificuldades, para administrar aqueles sentimentos e conseguir chegar num propósito idealizado. E mais uma outra estudiosa do assunto, que também é contemporânea dos dois, que é a doutora Dana Zohar, física e filósofa também americana, que junto com o seu esposo, que é psiquiatra, desenvolveu um conceito de inteligência espiritual. Inclusive escreveram um livro sobre esse assunto. Inteligência espiritual, ela diz que dentro do cérebro existe o ponto de Deus, que é uma área responsável pelas experiências espirituais dos seres humanos. Olha só que interessante, não é? Não há como desassociar nesse processo de descoberta, de conhecimento, a criatura humana de sua espiritualidade, de sua emoção, porque nós somos um conjunto de situações de corpo encarnado com espírito, de corpo material, com espírito que, ao utilizar aquele corpo encarnado aqui na Terra, está vivenciando experiências espirituais e espiritualizantes. Então ela destacou exatamente essa inteligência. Então vejam que esse é um estudo que interessa aos estudiosos. E aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, que muito antes deles, em 1857, nos trouxe a realidade, o conceito na questão 23 de que espírito é o princípio inteligente do universo. E que na questão 24, que inteligência é o atributo essencial do espírito. Ou seja, aquele que acordou no homem, possuiu-se, conheceu-se, desenvolveu-se, adquirindo consciência. Essa inteligência é a que nós vamos estudar ou tentar compreender na noite de hoje, que está ali bem no início das questões do Livro dos Espíritos. E essa inteligência muitas vezes nos cria embaraços, ou nós, através dela, criamos embaraços a nós próprios, adquirindo muitos débitos. Por quê? Porque ela nos faz sentir superiores
a tudo que existe e até outras pessoas que aparentemente não têm uma inteligência tão desenvolvida quanto aquela que nós supomos ter. Por isso, o Espírito Ferdinando, neste mesmo item do Evangelho que nós estamos estudando, nos assevera que nós não devemos nos ensoberbar, ou não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto este saber tem limites muito estreitos no mundo em que ainda habitais. E este mundo que nós habitamos é um mundo pequenininho, se nós conseguirmos abstrair, né? Se nós conseguirmos ter um olhar espacial para o nosso sistema solar, depois para a nossa galáxia dentro do universo, nós não vamos sequer conseguir enxergar onde está o planeta Terra. Quiçá nós, pequeninos seres viventes neste planeta, não é? E ainda assim, com o desenvolvimento que nós vamos adquirindo ao longo das eras, das vidas sucessivas, nós ainda nos julgamos criaturas que têm um poder que é temporal, que essa inteligência nos dá e a usamos às vezes, e na maioria das vezes, de forma muito equivocada. Se nós formos ver ao longo da história, nós passamos da fase negra medieval, onde o homem não raciocinava, para a fase da racionalidade total. Como se deu isso? Lá na Idade Média, nós vivíamos coagidos, constrangidos por uma pequena quantidade de pessoas que tinham muita inteligência, poder e dinheiro. E a maioria da população daquela época sabia sequer ler. Não podia ler porque não podia adquirir saber, porque adquirir saber faria desenvolver uma inteligência e essa inteligência desenvolvida faria com que aquele poder instituído por aquela minoria se esvaísse, porque haveria os questionamentos, haveria as perguntas, haveria um desenvolvimento racional. Então vivíamos numa fase negra, onde o homem tinha medo de Deus, onde o homem tinha medo de tudo, onde o homem só pensava aquilo que lhe era permitido. E daí, com o desenvolvimento da criatura e o vai e vem das encarnações e esses novos pensadores chegando por uma própria necessidade de desenvolvimento e de crescimento do planeta e da sociedade, novos pensadores foram chegando e, revoltados contra o poder instituído, religioso principalmente, passaram a pensar por si sós numa base de racionalidade, inclusive negando a existência de Deus. Mas por quê? Porque estavam tão cansados de viver constrangidos por um poder religioso que pensar na existência de Deus diminuía a criatura ou fazia com que ela vivesse naquele sistema de prisão instituído há tanto tempo, prisão emocional e mental. Então, num momento nós negamos a razão, lá na fase negra medieval, para no outro momento negar o espírito, negar a Deus. Processos de transição onde nós vamos de um extremo a outro, tentando alcançar o equilíbrio que é o ponto do meio. E aí nós nos perguntamos, será que invariavelmente necessitamos caminhar pelos extremos antes de percebermos a necessidade de considerarmos os múltiplos aspectos existentes e assim tomar uma posição mais moderada? Sempre foi assim ao longo da história do homem. Ele sempre foi de um extremo do menos para um extremo do mais. E nesse ponto ele vai balançando entre as eras, como o pêndulo do relógio, como uma balança que ora está o prato de uma balança que ora está em cima, ora está embaixo, tentando encontrar o fiel da balança, tentando encontrar o ponto do meio. E para isso é preciso que nós desenvolvamos as nossas qualidades morais. E quais são essas qualidades? Lá na questão 361, Kardec nos pergunta aos espíritos: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? Os espíritos respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Ora, nós já temos noção dessa resposta. É assim mesmo, nas jornadas evolutivas, nós vamos nos aperfeiçoando, não só em inteligência, mas também em moralidade, para que nós alcancemos o grau de espíritos puros. Mas nesse ínterim,
nós vamos, ora desenvolvendo algumas qualidades, ora desenvolvendo outras qualidades, estamos sempre num vai e vem como o pêndulo do relógio ou o prato da balança. Então, na questão 365, Kardec pergunta: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles, espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha só que interessante essa questão. Desenvolveram a inteligência, estão num grau de superioridade em relação à inteligência, mas ainda carregam dentro de si vícios profundos. E qual é a resposta dos espíritos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e por isso cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Nós sabemos, conforme Paulo nos disse, que estamos cercados por uma nuvem de seres invisíveis. No livro dos Espíritos, eles nos trazem a resposta de que esses espíritos que vivem à nossa volta, essa nuvem invisível de seres, estão sempre influenciando os nossos pensamentos, ora para o bem, ora para o mal. E a gente vai no meio, nesse redemoinho, fazendo as nossas escolhas. Olha o que os espíritos ainda nos dizem. O espírito progride em insensível marcha ascendente. Nós vamos subindo tão devagar para que nós possamos consolidar bem, com bastante profundidade, o aprendizado de cada existência. Por isso que essa marcha ascendente é insensível, ou seja, nós não percebemos. A cada passo que nós damos, nós vamos adquirindo um pouco mais de maturidade, de educação moral, espiritual, emocional, pelo desenvolvimento da nossa inteligência. Ela é que nos dá ou nos faculta a condição de refletir, de pensar, de tomar decisões, de abstrair e assim juntar conhecimento intelectual através do estudo para podermos ter material de reflexão que nos leve a esse progresso. Então eles nos dizem ainda, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Quem nos garante que naquela fase negra medieval o homem não teve que se desenvolver muito em moralidade, emocionalmente, para suportar as injunções próprias da época, não é? As pressões, as coações, as obrigações, muitas vezes cruéis, não é? Que eram impostas à sociedade. E aí passa para o outro lado, um pulo, um salto de um lado para o outro para desenvolver a sua racionalidade através da ciência, do conhecimento científico. Então, juntando uma coisa com a outra, que nós vamos conseguir chegar a esse ponto do meio. E aí Ferdinando mais uma vez nos diz: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. É isso que nós temos que aprender ao longo das nossas existências. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? Entendendo que a inteligência, olha lá os conceitos que aqueles psicólogos e psiquiatras nos trouxeram, as múltiplas faces da inteligência de Howard, né? De Daniel Goleman, a inteligência emocional, de Dana Zohar, a inteligência espiritual, tudo isso para nos desenvolver moralmente, porque a inteligência é um instrumento que se presta a grandes realizações. A natureza desse instrumento é para isso. Só que muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. E isso é muito triste, é devastador, a perda de tempo a que nós mesmos nos impomos ao longo de existências que nós deixamos perder por falta de empenho em usarmos bem esses atributos que nós temos. E nós podemos então nos perguntar, no estágio em que estamos hoje, vivendo hoje, na situação atual do globo terrestre, o que tenho feito das minhas conquistas? Que emprego digno posso dar ao conhecimento que eu já adquiri? Como vou socializar esse conhecimento? Como utilizá-lo dentro de uma perspectiva cristã? Vamos nos fazer essas perguntas principalmente nesse instante, porque ainda há tempo de nós realizarmos algo dentro de nós,
de nos conhecermos melhor. Nós temos um momento muito importante agora para fazer isso. Há um chamamento, um apelo para que nós, através dessa oportunidade, nos encontremos, nos possuamos, como disse lá Leon Denis naquela frase, nos conheçamos e adquiramos a consciência de ser racional, perfectível, dentro de um processo de evolução. Que nós observemos as fases da humanidade em que nós estivemos em todas elas e o que é que nós podemos trazer de proveito para o dia de hoje, para o momento de hoje, para não deixarmos mais a oportunidade se esvair, o tempo passar e nós nos sentirmos então perdidos nesse turbilhão. Há muitas pessoas que dizem que nesse processo de isolamento há tantas coisas que desejam fazer, livros para ler, filmes para assistir, conhecimento para adquirir, trabalho no home office, e que são tantas coisas que não estão conseguindo. Mas então a gente tem que parar para focar o nosso objetivo naquilo que realmente é importante para a nossa existência. Se nós não pararmos para fazer essa autoanálise, para nós descobrirmos isso daí, nós não vamos realmente tirar grandes proveitos desse instante que nós estamos vivendo. É óbvio que o home office é o produto, uma ocupação que nos dá a subsistência, é o nosso trabalho que nos deu condições de continuarmos trabalhando em casa e produzindo para não perdermos a nossa ocupação, o nosso trabalho profissional, que é aquele que nos mantém, que nos dá sobrevivência nessa existência. Mas aliado a isso daí, dentre todas essas coisas que eu me propus fazer, qual delas é a mais importante para a minha evolução espiritual, para o meu desenvolvimento como espírito eterno? O que significa este momento de parada nessa encarnação? Dia virá em que todas as nossas experiências extremistas, aquelas que nós já vivemos em outras oportunidades e aquelas que talvez tenhamos vivido nessa existência e que nos causam tantos tormentos voluntários, nos conduzirão ao caminho do equilíbrio constante. Vamos avaliar isso daí? Esse momento, esse dia, será a era do coração aliado à razão, a era da sabedoria. Olha lá, a era negra medieval, a era do excesso de racionalidade, que nós vamos trazer uma para junto da outra e viver coração e mente aliados para adquirirmos a sabedoria que nos levará a um patamar de evolução mais adiantado. Nós precisamos refletir nisso daí e entender, como nos diz Leon Denis também, em uma de suas publicações intituladas O Mundo Invisível e a Guerra, quando ele tratava desses processos muitas vezes violentos e agressivos, belicosos, que destroem a criatura humana e criam mais antagonismos do que na realidade resolvem algum problema, porque numa guerra não há vencidos nem vencedor. O vencedor, ele está iludido, achando que ganhou alguma coisa, porque na realidade ele tem aos seus pés criaturas que não respeitam, mas que têm medo, mas não respeitam, e que não aceitam as suas lideranças ou as suas imposições. Até um arremedo daquela fase negra da Idade Medieval. Então, Leon Denis nos diz que é mister que uma forte corrente idealista, um potente sopro moral, varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda pesam sobre tantas inteligências e consciências, para que um raio das verdades eternas ilumine os cérebros, aqueça os corações e leve consolo àqueles que penam e sofrem. Missão do homem inteligente na Terra é pensar sobre isso. É evitar ao máximo as contendas, começando dentro do nosso próprio lar. Evitar ao máximo entrar em choque com as pessoas que pensam diferente ou que são diferentes. Nós não estávamos numa fase tão grande de campanhas que nos falam sobre aceitar as diferenças, viver dentro das diferenças com aqueles que são diferentes. Nenhum de nós é igual, nunca foi. Essas diferenças sempre existiram. Essas condições diferentes sempre existiram. Hoje eu tenho uma cor branca, mas numa outra existência eu posso ter sido índio, posso ter nascido com a pele negra, posso ter sido um oriental de olhinho
puxadinho, como é a característica lá do oriental, quantas características eu já vivi ao longo das minhas existências para não aceitar ou não tentar viver essas diferenças de uma forma branda, de uma forma equilibrada, de uma forma moralizada, de uma forma em que eu saiba ajustar as minhas necessidades, as necessidades do meu próximo, respeitando como eu gostaria de ser respeitada. Aí não haveria mais necessidades de campanhas contra preconceitos de tipo nenhum, porque estaríamos livres de todas essas mazelas que nos assolam e nos assustam de tempos em tempos pelas reações tão diferenciadas das pessoas. Então, como nos disse Leon Denis, esse sopro moral que precisa acabar, limpar, varrer os nossos cérebros e os nossos corações, é também um conceito que está previsto lá no Livro dos Espíritos, na questão 629, onde os Espíritos nos dizem que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então nós vamos trazer novamente o conceito de Deus para as nossas vidas, tentando entender e compreender o seu significado, a sua presença, em como essas leis vão nos transformar, em como nós vamos nos colocar diante das situações da vida. Na Gênese, no capítulo 18, lá no item 27, um dos últimos, se não me engano, o último capítulo da Gênese, lá na geração nova, onde Kardec discorre com o auxílio dos Espíritos sobre a geração nova, os Espíritos nos dizem que para que na Terra sejam felizes os homens, é preciso que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem, porque a população de um globo, de um astro, de um sistema qualquer, não tem apenas espíritos encarnados. Existe um número muito maior, em muito maior quantidade, de desencarnados, que é justamente aquilo que Paulo nos disse, a nuvem invisível de seres que estão convivendo conosco o tempo inteiro. E juntos, encarnados e desencarnados, podemos crescer para o bem ou paralisar-nos no mal, conforme a escolha que fizermos. Então, aqui os Espíritos nos dizem, então, que para que na Terra nós sejamos felizes, é preciso que somente a povoem espíritos bons, que somente ao bem se dediquem. E nesse momento que nós estamos vivendo, fala-se tanto de transição planetária, então, desde aquela época, em 1868, quando ela foi lançada, a Gênese, neste capítulo, já se falava que, havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam quem? A Terra. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem. São aquelas pessoas que têm o mal tão arraigado ainda dentro de si, aqueles espíritos encarnados e desencarnados, que ainda têm o mal tão arraigado dentro de si, que não querem abdicar de continuar praticando o mal, que sentem prazer em continuar a viver assim. Então, criaturas dessa qualidade não vão poder mais habitar a terra que estará transitando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Numa terra regenerada, haverá espíritos bons que já cresceram, que já não fazem mais o mal deliberadamente, que ainda têm defeitos a aperfeiçoar, virtudes a melhorar e defeitos a extirpar, mas já vivem com um conceito de bem muito mais ampliado. Substituí-los-ão, então, esses espíritos que praticam o mal pelo mal, espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Nós vemos nessa nossa época atual muitos processos acontecendo que já haviam sido, inclusive, previstos por Jesus dentro do processo evolutivo da humanidade.
Se tivermos curiosidades, nós vamos lá nos sermões proféticos, né, em Marcos, e vamos ler tudo aquilo que está ali, mas não analisar de uma forma mística, de uma forma exagerada ou sobrenatural, mas de uma forma natural, como um processo de evolução. Se nós estudarmos a lei de destruição, nós vamos ver que esses processos são naturais. Então, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, ou seja, ainda há aqueles que fazem mal e estão chegando aqueles que fazem o bem. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Quem é que está colocado nesse ponto intermédio? Nós, que estamos aqui neste momento, que estamos aqui numa etapa da nossa encarnação em que nós ainda estamos colaborando para esse processo de reajuste, tentando estimular as pessoas para as coisas boas, tentando transformar. Não, nós não temos o dom, o poder de modificar ninguém. Essas transformações são de foro íntimo, mas que nós podemos falar sobre isso, levar consolo, estimular as pessoas para as coisas melhores e receber bem aqueles seres que estão aí, dando-lhes firmeza e estrutura para viverem um mundo de regeneração. Em tudo isso, em todo esse processo, não podemos nos desvincular do grande amor de nosso Pai por nós, que nos permite essa experiência. E é na vivência desse amor, como nos ensinou Paulo na primeira epístola aos Coríntios, que nós vamos conseguir sermos coadjuvantes nesse processo de transformação. É usando a nossa inteligência para entender exatamente essa mensagem de Paulo, que nos diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Porque o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. E que este imenso amor possa nos contaminar, possa nos envolver de tal forma que nós possamos nos transformar para transformar a partir do meio que nós estamos vivendo, a partir de dentro do nosso lar, do nosso trabalho, das pessoas que convivem conosco. Silêncio na hora necessária, palavra na hora necessária, usando o equilíbrio e o bom senso para tudo, facultado pela nossa inteligência já desenvolvida até esse momento em que vivemos. Neste finalizar do nosso estudo, nós vamos lembrar com Emmanuel que o homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se para ajudar os que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhe partilhem a ascensão para Deus. E se eu posso desejar alguma coisa aos nossos irmãos, é que todos sejam muito felizes nesse processo, que consigam vencer as próprias dificuldades, amando, servindo e perdoando. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.